Olá! Nesta aula trabalharemos o recurso ordinário na Justiça do Trabalho. O recurso ordinário tem como hipótese de cabimento a sua previsão e regulamentação no artigo 895 da CLT, em 2 incisos. E o artigo dispõe que cabe recurso ordinário para instância superior. Inciso 1. Das decisões definitivas ou terminativas no prazo de 8 dias, ou das decisões definitivas ou terminativas dos tribunais regionais em processos de sua competência originária, também no prazo de 8 dias, quer nos dissídios individuais, quer nos dissídios coletivos. Então, são situações que falam de resolução de mérito, sem resolução de mérito, e seja ela de competência originária do TRT, e neste caso será endereçado ao Tribunal Superior do Trabalho, ou do juízo ACO, em que o RO, o recurso ordinário, sobe para o Tribunal Regional do Trabalho, são situações em que poderemos interpor o recurso ordinário. Qual o objetivo? O objetivo é fazer com que seja reformada a sentença ou essa decisão do TRT em situações específicas aí de mandado de segurança ou ação rescisória, que são as situações de competência originária do Tribunal Regional do Trabalho, em que eu busco a reforma para que, pedindo que seja concedido tudo aquilo que me foi negado no decorrer do trâmite aí do meu processo na instância inicial. Vejam, o recurso ordinário, por ser recurso, ele tem aquela estrutura de 2 peças. Uma primeira, que nós chamamos de petição de interposição, ou também pode ser chamada de folha de rosto, e essa folha de rosto ela é endereçada ao juízo ACO, tá? E uma segunda peça, que são as razões. Então, a gente faz em folhas separadas, seja aí redigindo manualmente, de forma manuscrita, nós separamos em 2 folhas, ou digitado, né, para que isso seja interposto na vida real, na advocacia prática, também eu passo de uma página para outra. A minha folha de rosto tem como objetivo demonstrar aí para o juiz que estão presentes os pressupostos de admissibilidade deste recurso. Então, eu venho informar para o juiz, o ACO, que é o juiz que proferiu a decisão, pedindo para que ele receba o meu recurso e dê vistas à parte contrária para que ela possa apresentar as contrarrazões, para que ela possa contrarrazoar, também no prazo de 8 dias. Tá? E quais são esses requisitos para, então, poder interpor o recurso ordinário? Primeiro deles, o depósito recursal, tá? Então, neste primeiro momento, eu destaco que está presente o depósito recursal e eu informo que ele está recolhido no valor de, se for para fins de provas, exames de OAB, não é prática real e sim prática simulada, não preciso mencionar o valor, apenas mencionar o R cifrão e mencionar que a guia de pagamento está anexa, ok? E agora, se eu estiver na vida real, né, na prática da prática e da advocacia, eu preciso mencionar aqui desde já o valor. E um segundo requisito aí de admissibilidade são as custas processuais devidamente recolhidas. Da mesma forma, se for prática simulada, R cifrão, se não, o valor real. Vejam, e com relação ao depósito recursal, nós temos que tratar de alguns pontos. O depósito recursal ele tem natureza de garantia do juízo, né? Então eu tenho que garantir, assegurar. Por isso ele é feito apenas pelo reclamado, tá? Reclamante não faz depósito recursal, somente reclamado, ok? E agora, com relação às custas processuais, para que eu possa interpor aí o meu recurso ordinário, tá? Eu preciso sim apresentar o valor devidamente recolhido. E uma outra observação. Quando eu falo em depósito recursal, né, o reclamante não tem depósito recursal, o reclamado sim. E algumas entidades têm tratamento diferenciado, tá? Então, se eu estiver falando de empregador doméstico ou uma uma entidade sem fins lucrativos, empresários individuais, microempresa, empresa de pequeno porte, esses indivíduos, esses entes, eles têm que recolher depósito recursal
Porém, o valor do depósito recursal é recolhido pela metade. Tá? Então, ele cai aí nos termos do artigo 899, parágrafo 9º da CLT. Tá? Se for beneficiário de justiça gratuita, tá? Empresas em recuperação judicial, tá? Elas também não têm que recolher depósito recursal. Tá? Empresa pública, sociedade de economia mista, embora tenha um tratamento diferenciado, mas nessa situação elas têm sim que recolher o depósito recursal. Tem até a súmula 170 do TST que trata desse assunto, ok? Se for a fazenda pública, tá? Ela não tem que recolher depósito recursal, ok? Os demais recolhem normalmente e apresentam inclusive a guia do depósito devidamente realizado. Com relação às custas, né? As custas são devidas aí pela parte que perdeu, a parte vencida nessa fase do processo de conhecimento. Então, quem for vencido tem que recolher as custas. Tá? A questão é o valor. Quanto é que eu recolho? O valor é de 2% do valor da condenação. Tá? E temos que ter atenção, porque qualquer pedido, né, no caso do reclamado, se o reclamado for recorrer, independente do ponto que ele vai recorrer, qualquer que seja o ponto, ele tem que pagar o valor dessas custas sob 2% aí da condenação, ok? Agora, com relação à guia, também tem que mencionar que ela foi apresentada e, portanto, que ela se encontra anexa, ok? Então, nós temos aí como requisitos de admissibilidade para interposição do meu recurso ordinário, depósito recursal e as custas processuais. Vejam, uma outra etapa da nossa peça, do nosso recurso ordinário, tá? Dentro dessa folha de interposição é o seu fechamento. Então, o que é importante? Menciono que estão presentes os dois requisitos ali, as hipóteses de admissibilidade, e faça um fechamento como esse que eu sugeri para vocês. Ante o exposto, requer o recebimento do presente recurso, sempre pedir para que meu recurso seja recebido. Pedir para que a parte contrária seja intimada para apresentar contrarrazões, e o artigo que dispõe esta regra é o artigo 900 da CLT. Depois pedir para que o meu recurso, né, seja remetido, então a remessa ao egrégio Tribunal Regional do Trabalho da XX região. Tá? Se se tratar de uma situação de interposição perante TRT, em situações de competência originária, e portanto essas razões irão para o TST, aqui eu menciono que a remessa deve ser feita ao colendo Tribunal Superior do Trabalho. Nestes termos, pede deferimento, local e data, advogado OAB. Um segundo momento são as razões do recurso. Tá? E as razões do recurso, elas passam por esses 5 itens. Primeiro, o endereçamento das razões. Qual tribunal que eu estou, para qual tribunal, né, eu estou apresentando essas razões. Um segundo momento, preliminares de mérito, se for o caso. Este é um item que nem todo recurso conterá, depende do caso concreto. Um terceiro momento, as prejudiciais de mérito, que, novamente, nem todo recurso vai conter este tópico. Um quarto ponto, que é a análise do mérito, que é onde eu apresento o recheio, as razões pelas quais eu estou recorrendo e desejo a reforma da sentença, ok? Este sim, mérito tem que ser abordado em todos os recursos, tá? E nas razões recursais. E por fim, um tópico aí para fazermos o fechamento, os requerimentos finais. Bom, e o que eu apresento? Dentro aí do meu endereçamento, né? É endereçada ao Tribunal Regional do Trabalho. Então, eu apresento lá em cima. Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da XX região. Ou colendo Tribunal Superior do Trabalho, quando for a situação de hipótese de competência originária. Pulo uma linha, escrevo razões do recurso ordinário. Na linha de baixo, faço uma introdução, parágrafo A apresentando, dizendo: a respeitável sentença ou o respeitável acórdão não merece ser mantida ou mantido,
razão pela qual requer sua reforma, conforme a seguir expõe, ou conforme passa a articular. É uma sugestão de um parágrafo para que vocês introduzam a reforma, o pedido da reforma e das razões em si. No primeiro momento, se for o caso, destaquei aí em amarelo, se houver, nem todo recurso terá este quesito. Por quê? Nem sempre eu vou ter uma situação de nulidade processual, tá? Mas se tiver, é por ela que eu começo. Este primeiro item é, se houver, se for o caso, eu vou apresentar, demonstrar a presença de algum vício processual que leva à nulidade daquela decisão proferida, tá? Eu não entro na discussão do mérito, tá? O meu objetivo é corrigir o que a gente chama de erro, em procedendo. Então, houve um erro com relação ao procedimento, algo que não foi respeitado, tá? Então, aqui, o meu pedido vai ser bem para quê? Para que seja anulado. Eu vou pedir a nulidade da sentença e retornar os autos ao juízo ACO para que possa corrigir e dar andamento de forma correta. Geralmente, quando tem algum vício na citação, então a citação foi nula, ou houve cerceamento de defesa, Isso é muito comum. Nós temos a situação da súmula 357 do Tribunal Superior do Trabalho, que diz que eu preciso de perícia em loco para a questão dos adicionais de insalubridade, periculosidade. Então, não houve perícia e foi condenado ao pagamento desses adicionais. Vejam, cerceamento de defesa. Então, houve um vício. Não foi feita uma prova pericial. Eu preciso, então, que o tribunal, meu objetivo é que o tribunal anule e retorne ao juízo ACO para que proceda e dê andamento à realização dessa prova pericial e, então, possa decidir se vai ser o caso ou não de pagamento desses adicionais de insalubridade e periculosidade. Ok? É só uma situação hipotética. Se houver, então, é aqui que eu vou dar o meu start, o meu ponto de partida das minhas razões. Não havendo ou havendo e superada esta fase, vou para um segundo item. Vou analisar se estou diante de uma prejudicial de mérito. O que é prejudicial de mérito em matéria trabalhista, em RO, recurso ordinário? Prejudicial de mérito, será o tratamento da prescrição. Lembrando que podemos falar tanto da prescrição bienal, que são até aqueles 2 anos para promover a reclamação trabalhista após o término, a extinção do contrato de trabalho, ou também a prescrição quinquenal, que é aquela prescrição em que eu posso cobrar, pleitear as verbas, discutir o contrato de trabalho nos últimos 5 anos aí de sua existência, ok? E vejam, prescrição, quem pode arguir é tanto a defesa, né, no caso o reclamado, como o reclamante. Por quê? O reclamante pode tentar pedir para que seja afastado, ele não concorda com a configuração da prescrição. Ou o reclamado, aqui a empresa reclamada, pode pedir para que ela seja reconhecida. Não foi reconhecida antes, mas eu insisto em que ela deve ser reconhecida. E com relação à prescrição, é importante destacarmos a súmula 153 do TST. Por quê? Porque a prescrição, o ideal é que ela seja erguida desde o início, se for visualizada, se for vislumbrada, já foi aí um ponto destacado pelas partes. Mas nem sempre isso é verificado, E o que a súmula está dizendo? A súmula está dizendo que não se conhece da prescrição não arguida na instância ordinária, Porém, é admitido que se trate, Porque se considera também os tribunais regionais de trabalho como fase para se articular, para se arguir a questão da prescrição. Então, com relação à prescrição, nós temos a seguinte situação em recurso ordinário. Se o juiz tiver tratado dela na sentença e eu não concordo, seja porque reconheceu ou porque afastou, ambas as partes podem arguí-la agora em RO. Então, eu vou entender o quê? Que o juiz julgou mal, ou seja, eu não concordo com a decisão dele. E o meu pedido é para reformar, tanto para reconhecer ou para afastar. Agora,
pode ser que o juiz não tenha simplesmente abordado ela na sentença, ou porque as partes não falaram, ou porque passou. Neste caso, o reclamado pode arguir, pode pedir, né, para que ela seja reconhecida, caso verifique que este é um item presente aí na situação hipotética ou na situação concreta, e neste caso o pedido vai ser para que extinga o processo sem resolução do mérito, ok? Nos termos aí do artigo 487 do inciso 2 do Código de Processo Civil. Superada as preliminares de mérito e as prejudiciais de mérito, ou se elas nem existirem, eu passo para o item fundamental das razões, que é o mérito. Aqui sim eu vou articular fatos e fundamentos que possam motivar a reforma da decisão recorrida. E aqui, às vezes, eu vou trabalhar jornada, horas extras, adicionais, pagamento de verbas. E para cada item que eu for argumentar, eu tenho que abrir um subtópico. Lembrando que para cada subtópico aberto, então são das horas extras, apresente fato, fundamento e pedido para hora extra. Vou falar do adicional noturno? Fato, fundamento e pedido para o adicional noturno. Então, fato, relate o que houve. Fundamento, qual o artigo que regulamenta o assunto. E o pedido, o que eu estou repetindo para que seja reconhecido com relação a ele. E aí eu sugeri um parágrafo para vocês iniciarem o tópico do mérito. Né? A respeitável sentença não merece ser mantida, uma vez que restou comprovado a existência de horas extras. Isso porque o empregado trabalhava e vai articulando um texto que leve a demonstrar a existência de uma hora extra. Por exemplo, uma situação exemplificativa. E feche o item dizendo, assim requer a reforma da sentença para reconhecer a presença, né, de X horas extras que o empregado faz jus. Um exemplo. Feito, articulado cada item para cada tópico do mérito, eu passo ao último item das razões, que são os requerimentos finais. E nos requerimentos finais, o que nós vamos pedir? Ante o exposto, requer, primeiro, sempre, como é um recurso, eu tenho que pedir para que o meu recurso seja conhecido. Ou seja, para que o tribunal acolha e analise o meu recurso. Seguindo, se houver, que nem sempre haverá, eu peço para que seja acolhida a preliminar que eu suscitei. Superada essa preliminar, sucessivamente, eu peço para que seja acolhida a prejudicial. No caso, a prescrição. Se houver, nem sempre haverá. E sucessivamente, no mérito, eu peço provimento, é importante que apareça essa expressão, do recurso para reformar a sentença e aí aponta qual é o seu pedido de mérito que você está apresentando. Por fim, o fechamento das razões, que vem com nestes termos ou termos em que, pede deferimento, local e data, advogado, OAB. Ok? Esta foi a nossa aula sobre recurso ordinário. Obrigada, dúvidas estou à disposição.